Pronto, já está gravando. Bora lá. Na aula passada, a gente finalizou o conteúdo, tá? Mas ficou faltando a resolução deste exercício. Então, eu quero começar a aula por ele, tá? Eu aproveito para rever todos os conceitos de trabalho que a gente viu na aula anterior, depois a gente passa para alguns exercícios de energia e eu também vou revisar os conceitos, tá bom? Então, bora lá. Só para a gente relembrar tudo que a gente viu na aula passada, tá? Na aula passada a gente falou sobre trabalho, certo? Que é uma forma de transferir energia para um objeto. E como eu comentei, a gente faz essa transferência de energia através da aplicação de uma força, tá? Então, só para a gente relembrar, tá certo? O trabalho, ele está relacionado com uma força, trabalho mecânico, ele é força vezes deslocamento, tá? Se essa força e se esse deslocamento estiverem no mesmo sentido, você não precisa se preocupar, porque o ângulo, o cosseno do ângulo vai ser igual a 1, mas se essa força e esse deslocamento forem, se eles tiverem algum ângulo entre eles, você adiciona o cosseno desse ângulo, tá? Isso aqui, pessoal, é só para a gente ter o caso de precisar realizar uma decomposição vetorial, por exemplo, tá certo? Mas eu comentei isso com vocês na aula anterior, tá bom? Então vamos aplicar esse conceito de trabalho para um caso bem simples de um plano inclinado, tá? Só lembrando, né, o trabalho, ele é medido em joules, que isso aqui é equivalente a quilo vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. É a unidade no sistema internacional, joule equivale a essas grandezas, tá? Então, nessa situação, né, nesse plano inclinado, a gente tem o seguinte. Na figura, uma força de 2 newtons atua sobre um bloco, e esse bloco percorre 0,8 metros ao longo de um plano inclinado, com velocidade constante. Se eu admitir que a gravidade é 10 e desprezar o atrito, eu quero saber qual é a massa do bloco, qual é o trabalho realizado pela força-peso e qual é o trabalho realizado pela força F. Tá? Então, vamos desenhar aqui em cima da figura mesmo. Eu quero realizar, nessa situação, um deslocamento ao longo do plano inclinado de 0,8 metros, subindo o plano inclinado, certo? Nessa situação, eu tenho que também levar em consideração a força-peso, né? Vou pegar aqui o centro de massa do bloco e eu vou traçar um vetor apontando para baixo, que é o peso, que está no mesmo sentido da aceleração da gravidade, tá? E a gente tem que verificar o que está acontecendo com esse objeto de massa M. Tá. Primeiro, pessoal, para a gente descobrir qual é a massa do bloco, a gente tem que proceder da seguinte maneira. Deixa eu só fazer o seguinte, só para facilitar a minha vida aqui, poder desenhar sem me preocupar com o enunciado da questão. Deixa eu fazer isso aqui, aumenta, esse aqui eu acho, esse aqui, pronto. Vamos aumentar aqui um pouquinho a figura para eu poder desenhar esses vetores de maneira melhor, tá? Deixa eu pegar aqui uma régua, permitir, pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa situação aqui, vamos fazer um plano, desenhar um plano cartesiano sobre esse bloco de massa M, tá? Mas aqui, pessoal, só de brincadeira, eu vou fazer um plano cartesiano que seja
tem a mesma inclinação desse plano inclinado, tá? Eu vou fazer um plano cartesiano nessa forma aqui, ó. E eu vou já explicar o porquê que eu estou fazendo isso. Na verdade, eu vou realizar uma decomposição vetorial, certo? De uma das forças, que neste caso vai ser a força-peso, tá? Então, vamos pegar aqui a minha força-peso. Vou pegar aqui a minha força-peso apontando para baixo. E vamos fazer a decomposição vetorial da força-peso, tá? E aí eu tenho um plano inclinado, tá? E vou fazer um plano cartesiano inclinado junto do plano inclinado. Então, aqui está o eixo X e aqui está o eixo Y, certo? Ah, por que eu estou fazendo isso? Primeiro, para descobrir qual é a massa do bloco. E eu vou já chegar na parte da física que importa para a gente, tá? Mas primeiro a gente tem um exercíciozinho de geometria para trabalhar com essa questão. A primeira pergunta que eu tenho para vocês, e por favor, abre o microfone para responder, para a gente poder interagir direitinho. Quanto vale esse ângulo bem daqui? Quanto é esse ângulo θ bem aqui? Alguém tem alguma ideia? Fazer vermelho. Quanto vale esse ângulo θ, que é o ângulo que o peso faz com o plano inclinado, com o eixo Y desse plano cartesiano que está inclinado? Alguém tem alguma ideia? 30 graus. 30 graus, ok, está correto. Agora vem a pergunta mais importante. Por quê? Que ele é inverso. Inverso como? Bora lá. É 30 graus, ok. Esse ângulo θ, ele vale 30 graus. Ele tem a mesma inclinação do plano inclinado. Mas vamos entender o porquê, tá certo? Vamos lá. Se eu tenho aqui o meu plano inclinado, tá? Que tem... Peraí, deixa eu só pegar aqui, ó. Borracha. Aqui está o meu plano inclinado, tá? Opa, falou mesmo. O que ele está fazendo? Ah, porque está em lápis. Peraí, pessoal, só um minutinho, tá? Vou apagar isso aqui também. Começar do zero, tentar fazer mais reto, mais retinho. Vou botar isso aqui, pronto. Se eu tiver aqui o meu plano inclinado, esse plano inclinado, ele tem uma inclinação de 30 graus, tá? Apontando para baixo, eu tenho uma força peso, tá? E eu quero descobrir qual é o ângulo que a força peso faz com uma reta. Aqui eu vou desconsiderar que é o eixo Y, tá? Mas essa reta, por característica, ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície do plano inclinado, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu quero descobrir qual é o ângulo que a força-peso faz com essa reta perpendicular ao plano inclinado, que é o nosso eixo Y. Tento descobrir quanto é esse ângulo θ bem aqui, tá? Para a gente fazer isso, pessoal, eu vou brincar com essa figura da seguinte maneira. Eu vou prolongar o vetor peso. Dessa forma, essa reta pontilhada, completando o vetor peso, ela também forma um ângulo de 90 graus com a base desse plano, tá? Aí a gente vai ter o seguinte, que a soma dos ângulos internos
do triângulo tem que ser igual a 180, certo? Então, eu tenho que alfa mais 30 mais 90 tem que ser igual a 180. Então, quanto é que é o valor de alfa? Esse alfa, ele é 60 graus, certo? Porém, alfa e teta são complementares. A sua soma tem que dar 90 graus, né? Porque esse eixo Y, ele é perpendicular ao eixo X, que é paralelo ao plano inclinado. Então, vou ter que alfa mais teta tem que dar igual a 90 graus. Então, daqui a gente tem que esse teta, ele é igual a 30 graus, tá? Então, o ângulo que a força-peso faz com a perpendicular ao plano inclinado é igual ao ângulo de inclinação do próprio plano inclinado. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir esse ângulo aqui. Ok, tá? Através dessa geometria básica, né, do triângulo retângulo, a gente descobre qual é o ângulo. Depois, a gente pode, sabendo quem é esse ângulo, agora eu posso partir para fazer a decomposição vetorial da força-peso, certo? Então, em relação ao eixo X, eu vou ter um vetor que vai ser P seno de θ, e em relação ao eixo Y, eu vou ter um vetor que vai ser P cosseno de θ. Tá? Todo mundo consegue visualizar isso? Posso passar em frente? Ou querem que eu explique por que é P seno e P cosseno? Dá para entender isso aí ou tá... ficou alguma dúvida? Dá para entender, professor? Não, beleza. Beleza. Então, é só uma decomposição vetorial, certo? E aí, em relação ao ângulo θ, tá? Que ele é um ângulo formado em relação ao eixo Y, não em relação ao eixo X, certo? Ah, professor, eu podia fazer o alfa lá que você fez? Pode também, tá? Só vai trocar as relações trigonométricas, mas pode ser feito sim, tá? Então, agora, pessoal, a gente tem a seguinte situação. Eu tenho, agora vamos voltar, sair da parte da geometria, vamos para a parte da física, tá? Vamos interpretar aqui o que eu tenho na minha questão, tá? E eu vou fazer só o seguinte, eu vou salvar isso aqui e vou... Pronto, já está salvo. Eu vou apagar isso aqui para poder escrever em cima. Tudo bem. Vamos deixar o mesmo enunciado aí. Vamos apagar isso aqui, beleza. Ok. Aí... Ok, pronto. Agora eu quero avaliar o seguinte. Eu tenho que descobrir qual é a massa desse bloco. Para fazer isso, tá? O enunciado, ele diz que o bloco, vamos lá, na figura sob a ação de uma força de 2 newtons, constante e paralela ao plano inclinado, o bloco percorre 0,8 metros ao longo do plano inclinado com velocidade constante, certo? Então, esse bloco ele vai subir o plano inclinado com uma velocidade constante. Vamos lá. A velocidade com que esse bloco está subindo, ela é constante. Por que isso é importante? Essa informação aqui, deixa eu só ver aqui uma coisa. Não, aqui, pronto. Vai fazer de azul. Aqui, pronto. Lembrei. Uma informação importante, né? Tem que grifar, mas tudo bem, não tem nada não. Vou fazer assim, né? Tá, pronto. Uma informação bastante relevante, tá, para essa questão é que essa velocidade é constante. Por que isso importa para a gente? O
que significa? O que significa eu dizer que um objeto tem velocidade constante? Se ele tem velocidade constante, isso implica que a aceleração é igual a zero. Então, o objeto não está mudando de velocidade. Tá? E, da segunda lei de Newton, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, para esse caso, como a velocidade é constante, a gente tem que a força resultante é igual a zero. E a força resultante nessa situação é a força que está sendo aplicada ao longo do plano inclinado, menos a componente P seno de θ, P seno de θ, tudo isso é igual a zero. Ou seja, a força é igual a P seno de θ. Tá? E aí eu tenho que o peso é massa vezes gravidade. Então a gente vai ter que, vou fazer aqui, a força é igual a massa vezes gravidade vezes o seno de θ, e eu quero saber qual é a massa. Então a massa, ela pode ser calculada como sendo a força dividido por a gravidade vezes o seno de θ. E aí eu tenho que a força é igual a 2 newtons aqui do enunciado, a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, e aqui eu vou ter o seno de 30, que é igual a meio. Tá? Então, o seno de 30 é 1 meio, 2 dividido por 1 meio dá 4, 4 dividido por 10, essa massa ela vai ser de 0,4 quilos. Tá? Então, isso aqui é a letra A. Então, o fato do bloco subir com velocidade constante diz que a aceleração que ele está sofrendo é igual a zero, e aí, sendo zero, a gente pode fazer essa igualdade entre as forças para calcular somente a massa. Ok? Vou salvar aqui. Precisar apagar alguma coisa. Pronto, agora eu quero saber o seguinte. Quero saber, vamos calcular agora os trabalhos, tá? Eu quero o trabalho da força peso e o trabalho da força F. Vamos começar com o trabalho da força F, tá? O trabalho da força F vai ser força vezes deslocamento. Nessa situação aqui, pessoal, o bloco ele está deslocando ao longo do plano inclinado. Então, o vetor de deslocamento que o bloco está sofrendo, ele é paralelo à força F. Então, o ângulo entre força e deslocamento é de 0 graus, o cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, eu tenho que calcular o trabalho de F, vai ser simplesmente a força, que é igual a 2, e o deslocamento ao longo do plano inclinado é de 0,8. Então, o trabalho da força F é igual a 1,6 joules. Certo? Ok. Agora eu quero saber qual é o trabalho da força peso. Bom, a força peso aponta para baixo, certo? E esse bloco, vocês concordam que em relação à força peso, este bloco, ele está fazendo um deslocamento para cima. Vou botar aqui um ΔY qualquer, certo? Por que esse deslocamento é para cima? Ora, o bloco está subindo o plano inclinado, tá? Então, vamos ver aqui o seguinte. Se esse bloco
se deslocou 0,8 metros ao longo de um plano inclinado de 30 graus, qual foi a altura que ele subiu? Qual foi o deslocamento para cima que ele teve? Aqui são também relações trigonométricas, né? Eu vou ter que, por exemplo, o seno de 30 é igual ao cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa, que é esse deslocamento de 0,8. Então, essa altura vai ser 0,8 vezes o seno de 30, que é meio. Então, o bloco desloca 0,8 ao longo de um plano inclinado, mas ele sobe 0,4 metros para cima. Certo? Então, agora eu posso calcular. Estou meio sem espaço aqui, mas tudo bem. Eu posso calcular o trabalho agora da força peso. E ele vai ser negativo, porque o vetor da força peso aponta para baixo, o deslocamento aponta para cima, o ângulo entre esses dois vetores é um ângulo de 180 graus, e, vamos botar, espremer aqui, o ângulo é um ângulo de 180 graus, e o cosseno desse ângulo é igual a menos 1. Esse cosseno ele é igual a menos 1. Então, o trabalho ele vai ser negativo. A força-peso é a massa de 0,4, que a gente calculou na letra A, vezes a gravidade de 10, vezes a altura de 0,4. Tá? Então, isso vai ficar 4 vezes 0,4, esse trabalho é negativo de 1,6 joules. Tá? Então, pessoal, note o seguinte, que o trabalho sendo negativo, o trabalho da força-peso sendo negativo e o trabalho da força F sendo positivo e são iguais, né? A gente tem que ele é menos 1,6 e o outro é 1,6, garante que toda a energia que a força F transfere para o bloco, ela é utilizada somente para elevar o objeto, para subir esse objeto. Subir de quanto? Subir de 0,4, que é justamente, né? Vou fazer aqui, tá? Fazer aqui nessa figura de cima. É justamente essa altura que ele vai subir na hora que o bloco avançar ao longo do plano inclinado. Tá? Vou salvar isso aqui também. Ok? Eu vou tentar não bagunçar tanto a imagem, tá? Mas nas próximas eu vou ter mais esse cuidado, tá? Para não ficar tão espremido aqui a tela, mas tudo bem. Deu para acompanhar, pessoal? Oi. Tem alguma função aí que o senhor consegue falar e, tipo, apontar para onde é que o senhor está falando na hora que o senhor está falando aí? Tipo uma setazinha ou não? Porque fica melhor de acompanhar. Pelo menos para mim, né? Pior que nesse programa não, cara. Não sei. Posso procurar. Não, tranquilo. Tá certo? Você só vê quando sai a letra, não é isso? Isso. Porque, de certa forma, a gente está vendo assim, mas eu acho melhor ficar acompanhando. Mais de boa. Não. Tranquilo, posso tentar. Nem que eu fique riscando e apagando. Não, beleza. Tá? Valeu. Bom, outra coisa para a gente continuar, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, eu já coloquei uma lista de exercícios lá no Moodle, tá? Que é justamente esta lista aqui, e eu quero fazer alguns exercícios dele, né, trabalhar com essa lista, fazer alguns exercícios para a gente ir exercitando, né, sobre esse assunto. A aula de hoje vai ser só isso, vai ser só exercício, tá? Para a gente fixar bastante esse conteúdo, tá bom? Então, vou limpar isso aqui e
vamos puxar, vamos começar fazendo um outro exercício sobre trabalho. Vamos pegar a primeira questão. Trazer o enunciado para cá. E vamos lá. Só salvar isso aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos fazer uma outra questão de trabalho. Daqui a pouco a gente muda de assunto e vai fazer sobre energia. Tá bom? Então, temos a seguinte situação. Um trabalhador de uma fábrica exerce uma força para empurrar um engradado de 30 quilos. Então, eu tenho uma caixa qualquer e eu tenho uma pessoa realizando uma força para empurrar essa caixa. Tá? Então, vai ser aplicada uma força sobre essa caixa. Essa caixa tem 30 quilos. E ele vai fazer essa força, né, para empurrar essa caixa ao longo de um deslocamento de 4,5 metros. O coeficiente de atrito do piso é igual a 0,25. Então, vamos trabalhar com a situação que a gente vai ter uma força de atrito que aponta no sentido contrário ao meu movimento, tá? E eu tenho esse coeficiente de atrito de 0,25. Qual vai ser o módulo da força aplicada pelo trabalhador? Bom, nessa situação, o que a gente tem? Eu tenho, né, já que eu tenho que trabalhar com uma força de atrito, né, aqui a questão não menciona. O trabalhador exerce uma força horizontal para empurrar um engradado de 30 kg ao longo de um piso a uma distância de 4,5 metros. Ok. Mas ele não fala justamente... Aqui eu teria que colocar... Tá. O enunciado, pessoal, ele tem um detalhezinho que está faltando aqui, tá certo? Qual seria o módulo da força mínima aplicada pelo trabalhador, tá? Por que essa palavra mínima é importante? Porque ele não diz se o bloco, né, se essa caixa vai estar acelerada ou não, tá? É justamente o caso do exercício anterior, tá? Se a aceleração for igual a zero, o bloco se movimenta com velocidade constante, e aí eu posso igualar a força de atrito com força, né, nesse caso. Como se eu perguntar, por exemplo, qual vai ser a força mínima que esse trabalhador tem que fazer, nessa situação, né, a gente vai calcular qual vai ser a menor força que ele tem que aplicar, que é justamente uma condição de colocar o bloco em movimento. Porque o bloco só vai se movimentar na hora, a condição de movimento que eu tenho para esse bloco é que ele só vai se movimentar na hora que a força for maior do que essa força de atrito. Enquanto o trabalhador aplicar uma força menor do que a força de atrito, eu não tenho deslocamento, tá? Então, sabendo qual é a força mínima que ele tem que aplicar, aí eu consigo deixar esse enunciado um pouquinho mais correto do ponto de vista físico, certo? Agora tem o seguinte, né? Vamos aproveitar esses tipos de situações e relembrar a disciplina de Física 1. Qual é a equação que me determina a força de atrito numa situação horizontal, por exemplo? Eu tenho que, para uma superfície horizontal, deixa eu fazer de vermelho só para destacar, para uma superfície horizontal, eu tenho que a força-peso, ela é igual à força normal. Vou apagar isso aqui para
ficar baldeada a figura, tá? Aqui eu tenho que esse bloco ele tem 30 quilos. E aí, a força-peso ela vai ser numericamente igual à força normal. Do ponto de vista de equação, essa força de atrito, ela é numericamente igual, ela tem um módulo, né, numericamente igual ao seu coeficiente de atrito vezes a força normal. E na situação horizontal, né, pelo fato desse piso ser horizontal, a gente tem que a força normal é numericamente igual à força-peso, que é igual a massa vezes gravidade. Certo? Então, a minha força de atrito, ela vai ser coeficiente de atrito vezes massa vezes gravidade. Tá? E aí, para que eu consiga tirar essa caixa do repouso, né, como eu falei, a força mínima que tem que ser aplicada sobre esse bloco é uma situação onde eu vou movimentar esse bloco com aceleração constante, com velocidade constante, tá? Então, novamente, eu vou fazer com que a aceleração seja igual a zero. Isso implica que a força resultante que eu estou aplicando sobre esse bloco é igual a zero. Então, eu vou ter que aplicar uma força numericamente igual à força de atrito. Então, a força mínima aplicada pelo trabalhador vai ser o coeficiente de atrito, que é 0,25, vezes a massa de 30 quilos, vezes a gravidade de 10. Então, essa força vai ser 300 vezes 0,25. Essa força mínima, ela é de 75 newtons, tá? É uma força mínima. Tá bom? Então, aqui isso seria a situação da letra A. Ok. Na letra B, ele pergunta: qual é o trabalho realizado por essa força sobre o engradado? Então, eu tenho sobre o engradado, o trabalho é força vezes deslocamento. Então, para que um deslocamento de 4,5 metros seja feito num piso horizontal, essa energia, né, esse trabalho que é transmitido do trabalhador para a caixa, ela vai ser de força de 75 newtons vezes um deslocamento de 4,5 metros. Então, isso aqui vai ser igual vezes 4,5. Isso aqui vai ser igual a um trabalho de 337,5 joules. Vamos interpretar isso do ponto de vista físico. Quem está gastando energia para que a caixa se movimente? É o trabalhador, certo? A pessoa que está empurrando essa caixa, tá? Esse operário, ele está gastando sua energia para que a caixa sofra um deslocamento. Então, a gente pode falar que ele está realizando um trabalho sobre o objeto, tá? E aí, esse trabalho é positivo. A caixa sofreu a aplicação de uma força para realizar esse deslocamento, certo? E ele é positivo porque, nessa situação, a força apontando, por exemplo, para a direita e o deslocamento também apontando para a direita, nessa situação, o ângulo entre esses dois vetores é igual a 0 graus e o cosseno de 0 graus é igual a 1, tá? Se a gente for utilizar a equação completa do trabalho, né? Seria aplicar aqui, multiplicar isso ainda por um cosseno de θ, certo? Mas, como ele é igual a 1, como esse cosseno de θ,
ele é igual a 1, então a gente não tem que se preocupar com ele, que é o caso que a gente faz quando a força for paralela ao deslocamento. Você pode usar só força vezes deslocamento, certo? Agora, qual vai ser o trabalho realizado pela força de atrito sobre o engradado? Pela força de atrito, a gente vai ter que o atrito forma um ângulo de 180 graus com o vetor deslocamento. Certo? Então, nessa situação, o ângulo sendo 180 graus, tem hora que esse negócio, um ângulo de 180 graus, esse cosseno de 180, ele é igual a menos 1. Então, enquanto o trabalhador realiza um trabalho positivo sobre a caixa, a força de atrito realiza um trabalho negativo sobre a caixa, tá? Então, esse trabalho, ele é igual à força de atrito, que vai ser, vamos lá, vamos calcular de novo a força de atrito. Vai dar os 75 newtons, né? Mas vai ser negativo. Aqui eu vou ter a força de atrito vezes o deslocamento, vezes o cosseno de θ, que é menos 1, então eu vou ter, o trabalho é 75 vezes 4,5 vezes menos 1. Então, o trabalho da força de atrito, ele é negativo. Isso significa dizer o seguinte, que enquanto o trabalhador transfere energia dele para a caixa, a força de atrito retira essa energia da caixa, tá? Então, como essas quantidades de energia são iguais, tá? Como essa quantidade de energia são iguais, a gente pode dizer que a única energia, a energia que o trabalhador está gastando serve só para vencer o atrito entre a caixa e o piso, né? Por isso que a gente está calculando quem é essa força mínima, já que a gente está trabalhando com a mesma quantidade de energia. Então, ele gasta energia somente para vencer o atrito. Na hora que esse cara quiser aplicar uma força maior, né? Aí ele vai estar vencendo o atrito e ainda vai estar sobrando uma certa quantidade de trabalho, né? Porque o trabalho da força vai ser maior do que a força de atrito. Aí essa caixa começa a acelerar, começa a mudar de velocidade, certo? Bom, agora na letra D, qual é o trabalho realizado pela força normal e pela força de gravidade? Bom, nessa situação, tanto a força normal quanto a força de gravidade, ou então força-peso, nas duas situações, a força-peso e a força normal formam um ângulo de 90 graus com o vetor deslocamento, tá? E aí, o ângulo de 90 graus implica que o cosseno desse ângulo é igual a zero. Então, tanto o trabalho da normal quanto o trabalho da força-peso, pelo fato de elas serem perpendiculares ao deslocamento, esses trabalhos vão ser igual a zero. Certo? E por fim, pessoal, né, a letra E pergunta o seguinte: qual vai ser, vou fazer aqui embaixo, qual vai ser o trabalho total realizado sobre essa caixa, né, sobre o engradado? Bom, o trabalho total é a soma de todos os trabalhos. Então, eu vou ter o trabalho da força F mais o trabalho da força de atrito.
Só que esses valores são iguais e têm sinais diferentes. Então, o trabalho total realizado sobre essa caixa é igual a zero, tá? O trabalho total é igual a zero. Isso indica o seguinte, que esse bloco, né, esse objeto, não está mudando de velocidade. Então, ele está se movimentando com velocidade constante, já que o trabalho da força F positivo de 337,5 joules e o trabalho da força de atrito sendo negativo de também 337,5 joules, faz com que esse trabalho seja igual a zero. Então, esse trabalho sendo zerado, né, a consequência disso tudo é que eu garanto que a aceleração que esse bloco está sofrendo é igual a 0 metros por segundo, ou seja, eu não tenho nenhuma energia cinética variando nessa situação. A velocidade com que esse bloco está se movimentando, ela é uma velocidade constante. Ok? Professor, Oi. só pode explicar novamente a questão por favor? Posso sim. Já salvei aqui. Deixa eu limpar aqui a tela, só para poder escrever com um pouquinho mais de espaço, tá? Vamos lá desenhar de novo a figura, tá? De novo a letra E. Figura que eu tenho, que eu vou simplificar um pouco mais, tá? Vou colocar só a força F e a força de atrito. Nessa situação, o deslocamento está apontando para cá, tá? Para a direita. Beleza? Bom, o enunciado pergunta qual é o trabalho total, tá? O teorema dos trabalhos diz o seguinte: o trabalho total é igual à soma de todos os trabalhos de cada uma das forças que estão atuando sobre o objeto. Então, nessa situação, o trabalho total vai ser a soma do trabalho da força F mais o trabalho da força de atrito mais o trabalho da força peso mais o trabalho da força normal, certo? Tanto a força peso quanto a força normal, pelo fato dessas forças serem perpendiculares ao deslocamento, esses trabalhos vão ser iguais a zero, certo? Pelo fato do ângulo entre força e deslocamento ser de 90 graus, ok? Aí, sobra o trabalho da força F, que é 337,5, menos o trabalho da força de atrito, que é 337,5, certo? Esses dois trabalhos são iguais, só que os valores os sinais são trocados. Então, nessa situação, o trabalho total é igual a zero. Ok, o valor é zero. Agora, vamos interpretar fisicamente o que significa esse trabalho igual a zero, certo? Um teorema que eu mostrei na aula passada, que também é muito importante, que é o teorema do trabalho, diz que o trabalho é igual à variação de energia cinética sobre um objeto. Se o trabalho é igual a zero, isso implica que a variação de energia cinética é igual a zero também, tá? Agora, o que isso significa? O que essa energia cinética quer dizer? A energia cinética, ela é função da massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Se a energia não varia, se a energia cinética não varia, como a massa sempre é maior do que zero, isso implica que, nessa situação, né,
por essa variação ser igual a zero, isso aqui significa que velocidade antes é igual à velocidade depois. Certo? Em outras palavras, o bloco tem uma aceleração igual a zero. Ele não acelera. Tá? Ele não muda de velocidade. E eu estou fazendo todas essas considerações levando em consideração que eu estou aplicando uma força mínima sobre o bloco. Tá? Estou aplicando uma força mínima sobre esse bloco. Que essa força, né, essa energia gasta, esse trabalho realizado, ele serve só para vencer a força de atrito, né, vencer o trabalho negativo que a força de atrito está realizando sobre um objeto. Em outras palavras, vamos ver se eu consigo explicar isso de uma maneira mais fácil ainda. Toda quantidade de energia que o cara está dando para o bloco, para que ele se movimente, está sendo gasta pela força de atrito. Não está sobrando nada. Tá? Não está sobrando nada. E aqui a gente tem que... Você pode interpretar isso do ponto de vista da segunda lei de Newton. Certo? Para que eu tenha uma certa aceleração sobre esse bloco, a condição é que essa força F, ela tem que ser maior do que a força de atrito. Tá? Ah, professor, mas veja o seguinte. Se a aceleração é igual a zero, né, vamos brincar aqui, eu tenho duas condições que me garantem uma aceleração igual a zero. A primeira condição é o repouso, e a segunda situação é um movimento com velocidade constante. Por que a gente não está considerando o caso de repouso? Porque o enunciado diz que houve o deslocamento, tá? Esse deslocamento, ele existiu de 4,5 metros. Então, ele não pode, né? Aqui eu não posso ter uma situação de repouso porque houve o deslocamento, tá? Então, se houve o deslocamento, ele só pode ocorrer em uma situação de velocidade constante, tá? Então, se é velocidade constante, a aceleração é igual a zero e a gente tem aqui a força, né, da segunda lei de Newton, a força aplicada sobre o trabalhador seria igual à força de atrito. Certo? Ficou um pouco mais claro agora? Vou salvar aqui. Tudo bem, pessoal? Posso passar em frente? Vamos lá. Vai isso aqui, vamos escolher outra questão aqui da lista. Eu vou deixar a segunda para vocês. Vamos fazer uma outra. Vamos fazer uma outra de... Não, vamos passar uma de trabalho. Essas segunda, terceira e a quarta são sobre trabalho. Aqui, energia cinética muito simples. Vamos ver essa aqui. Vou pegar a sexta questão. Também, mesmo esquema, né? Uma caixa sendo empurrada. Mas aqui nessa situação, eu tenho agora um plano inclinado, tá? Então, vamos lá.
um monitor de computador embalado, pesando 10 quilos e arrastado com atrito 5,5 metros para cima ao longo de uma esteira transportadora, tá? Inclinada com um ângulo de 36,9 graus acima da horizontal. Se a velocidade do monitor é de 2,1 centímetros por segundo constantes, também é uma situação de velocidade constante, qual é o trabalho realizado pela força de atrito, pela gravidade e pela força normal. Tá, pessoal, essa aqui, ela é uma situação muito parecida com a primeira questão que a gente fez, certo? O detalhe agora é que eu tenho uma situação de força de atrito. Eu não vou resolver essa questão, tá? Vou só explicar como é que vocês vão resolver isso. Se eu tenho uma caixa onde vou ter força, peso apontando para baixo, força normal, perpendicular. Tá, vamos resolver, não tem nada não. Eu repito um pouquinho, mas é importante que fique claro o que a gente está fazendo, tá certo? Para que não fique nenhuma dúvida, tá? Então, nessa situação, a gente tem o seguinte. Eu tenho um ângulo qualquer, né, que é esse ângulo de 36,9. A força-peso está apontando para baixo e a força normal está apontando aqui para cima, certo? Eu tenho, nessa situação, um atrito entre a esteira, entre a caixa e a esteira. Só que essa caixa ela está sendo arrastada para cima. Então aqui, pessoal, o interessante dessa questão é a gente notar o seguinte. Quem está puxando essa caixa para cima é a minha força de atrito. É o atrito entre a caixa e a esteira que está arrastando esse pacote para cima, tá? E esse pacote ele está sendo arrastado para cima com uma velocidade constante. Isso implica, né, fazendo, novamente, aceleração igual a zero, porque a velocidade é constante, isso implica que a força resultante em qualquer um dos eixos também é igual a zero. Então, eu posso igualar essa força de atrito, por exemplo, com a componente P seno de θ do peso. Então, ao longo do plano inclinado, eu vou ter essa componente de P seno de θ, e aqui, nessa situação, né, perpendicular ao deslocamento, eu tenho a outra componente P cosseno de θ, certo? Então, eu quero saber qual é o trabalho realizado pela força de atrito, pela gravidade e pela força normal. Beleza. Em todas essas situações, o deslocamento sofrido foi ao longo do plano inclinado, tá? Então, o trabalho da força de atrito agora vai ser positivo, porque é a força de atrito que está deslocando esse objeto para cima, certo? Então, eu vou ter que o trabalho... Primeiro, eu tinha que descobrir... Tá, eu substituo aqui, tem nada não. O trabalho da força vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre força de atrito e deslocamento, que é zero, e a gente já sabe que esse cosseno vai ser igual a 1. Então, eu tenho o trabalho é igual a força que está sendo aplicada para deslocar essa caixa para cima é a força de atrito vezes o deslocamento vezes o cosseno de zero, que isso aqui é igual a 1. Só que essa força de atrito, ele dá o coeficiente de atrito, ele dá o deslocamento, não dá, mas a gente substitui, eu vou substituir, vou igualar essa força, né, como eu tinha mencionado, eu vou igualar essa força com a componente P
seno de θ aqui, tá? Então, não preciso nem me preocupar em calcular esse coeficiente de atrito. Então, a gente tem que essa força de atrito, ela vai ser numericamente igual a P seno de θ vezes o deslocamento sofrido. Substituindo todos os valores, o peso, a massa é igual a 10, a gravidade é igual a 10, eu vou multiplicar isso pelo seno de 36,9 graus e vou multiplicar agora pelo deslocamento sofrido ao longo do plano inclinado de 5,5 metros. Então, esse trabalho da força de atrito, que é positivo, é igual a 100 vezes o seno de 36,9 vezes 5,5. Então, aqui eu vou ter um trabalho de 330,2 joules. Tá? Agora, pessoal, eu tenho que levar em consideração o seguinte. Agora eu quero saber qual vai ser o trabalho realizado pela força-peso. Tá? Se fosse uma situação horizontal, o peso formaria um ângulo de 90 graus com o deslocamento, que foi o caso da questão anterior. Aqui, pelo fato de a gente estar num plano inclinado, eu tenho que levar em consideração que o trabalho da força-peso não vai ser mais igual a zero, tá? Pelo seguinte, agora eu vou ter, né, nessa situação da letra B, né, para calcular o trabalho realizado pela força-peso, eu vou ter um deslocamento apontando na direção do plano inclinado, mas eu vou ter uma componente da força-peso que está apontando no sentido contrário, P seno de θ, que forma um ângulo de 180 graus com esse deslocamento. Então, o trabalho da força-peso, nessa situação, vai ser um trabalho negativo, tá? O ângulo sendo igual a 180 graus, isso me dá o cosseno sendo igual a menos 1. Então, eu vou ter o trabalho da força-peso vai ser igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Então, o trabalho é igual a força, né? Vai ser P seno de θ, vezes o deslocamento, ΔX, tudo isso multiplicado por menos 1. Então, pessoal, nessa situação, novamente, pelo fato da velocidade ser constante e eu ter aceleração igual a zero, a esteira que está arrastando a caixa para cima, ela está gastando uma energia igual, né, ao trabalho da força-peso. Então, como isso aqui vão ter os mesmos valores, tá? Eu já posso fazer direto que o trabalho da força-peso é menos 330,2 joules. Certo? Agora, pela força normal, nessa situação agora, a força normal, ela é sempre perpendicular à superfície. Então, a força normal forma um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Então, nessa situação, o trabalho da força normal é igual a zero, porque o ângulo é de 90 graus. A força perpendicular ao deslocamento, o trabalho é zero. Porque o cosseno de 90 é zero. Ok? Então, nessa situação, só para desenhar, né, só para ficar claro, eu vou ter a força... Vou ter a força de atrito. Está muito inclinado, né? Eu vou ter a força de atrito na mesma
direção do deslocamento. Tá bom? Alguma dúvida nessa questão? Quis fazer ela só para deixar claro que agora nessa situação, quem está arrastando o bloco para cima é a força de atrito, tá? E ela está puxando o bloco para cima, contrário à força-peso. Ok? Aí você poderia usar também na mesma situação, né? No mesmo caso que a gente fez na questão passada. Se eu tenho uma... Oi. Só uma dúvida. Eu queria saber se o cosseno ele faz parte dessa fórmula do trabalho. Sim, pelo seguinte, o trabalho, né, ele é, do ponto de vista vetorial, ele é o produto escalar do vetor. Peraí, deixa eu fazer aqui um pouquinho mais embaixo. O trabalho, ele é o produto escalar de dois vetores, o vetor força e o vetor deslocamento, tá? Então, quando você calcula o produto escalar, você tem que levar em consideração o ângulo entre eles. Certo? Ok. Na verdade, é o cosseno do ângulo entre eles. Certo? Aí você poderia fazer, por exemplo, a letra B de outra forma, né? Do mesmo jeito que eu fiz na primeira questão. Se eu realizo um deslocamento de 5,5 metros para cima, qual foi a altura que esse bloco, qual foi a altura que essa caixa subiu? Aí você pode usar, ao invés de utilizar P seno de θ, você vai utilizar esse H, que vai ser H seno de θ. No final das contas, vai dar a mesma coisa, a mesma situação. Tá bom? Mais outra. Deixa eu ver aqui. Pronto, bora trabalhar um agora com energia. Energia cinética e energia potencial. Pessoal, as questões que eu estou pulando na lista são de vocês, tá? Fiquem à vontade. Tá bom? E aí a gente pode trabalhar da seguinte maneira. No início da próxima aula, vocês vão tentar resolver, já estão com a lista no Moodle, tá bom? Se tiver alguma dúvida, me pede que a gente faz no iniciozinho da próxima aula, tá? Os primeiros 10, 15 minutos a gente pode tirar alguma dúvida em relação aos exercícios dessa lista, antes da gente passar para o próximo conteúdo, beleza? Então, bora lá. Uma questão agora envolvendo energia. Então, só para a gente relembrar, eu já falei da energia cinética, mas vamos escrever aqui de novo. A energia, eu tenho de fazer aqui embaixo. Pronto. Energia, eu tenho de dois tipos. 3, na verdade, tá? Energia, eu tenho energia cinética, potencial. E a potencial, eu tenho gravitacional e elástica. Tá? A energia cinética tem a equação massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. A energia potencial gravitacional, vou fazer só gravitacional, tá? Energia potencial gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. E a energia potencial elástica é metade
da constante elástica vezes o deslocamento da mola elevado ao quadrado. Tá? Só para a gente relembrar as equações. E a energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial. Beleza. Então vamos ver esse problema aqui. Deixa eu salvar isso aqui. Apagar esse negócio aqui. Eu vou sempre colocando essas anotações lá no Moodle, tá, pessoal? Para vocês acompanharem. Só ganhar esse espaço aqui. Pronto. Então, bora lá. Nessa primeira situação, a gente tem o seguinte. Uma melancia de 4,8 kg é largada do repouso da extremidade de um telhado de um edifício de 18 metros de altura. Então, a situação que a gente tem... Peraí... Aqui, pronto. A situação que a gente tem é que eu vou ter um objeto de massa M que está sendo abandonado do repouso, velocidade inicial igual a 0, tá? Numa situação onde ele vai cair com a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E aí ele está sendo abandonado nessa situação de uma altura de 18 metros. Qual foi o trabalho realizado pela gravidade sobre a melancia durante seu deslocamento do telhado até o solo? Então tá, vamos lá. Nessa situação, a força-peso, apontando para baixo, está na mesma direção do deslocamento sofrido pelo objeto. Ele está saindo de um ponto mais alto, indo para um ponto mais baixo. Então, seu deslocamento também é para baixo. Nessa situação, o ângulo entre os dois vetores é igual a 0 e o cosseno desse ângulo é igual a 1. Então, o trabalho realizado vai ser a força, que é o peso, vezes o deslocamento. Ok? Então, esse trabalho é igual a massa vezes gravidade vezes altura. Essa equação do trabalho realizado pela força-peso é igual à energia potencial. Tá? O trabalho, ele é a energia transferida por um objeto. Então, se eu abandono essa massa, essa melancia, que tem massa, lógico, dessa altura, o trabalho da força-peso é a energia que estava armazenada para que esse objeto chegasse, se elevasse até essa altura de 18 metros. Então, esse trabalho é igual a massa de 4,8 vezes a gravidade de 10 vezes a altura de 18. Então, aqui eu tenho 4,8. Aqui eu vou ter um trabalho de... Aqui eu vou ter um trabalho de 864 joules. Você pode interpretar de outra forma. Para que essa melancia saísse do nível do mar, né, da altura igual a 0, e alguém carregasse essa melancia subindo as escadas até o topo do edifício, quem está carregando essa melancia está gastando uma energia igual ao trabalho da força-peso. Certo? Que é uma energia gasta para elevar o objeto. Ok? Bom, isso é a letra A. Na letra B, me pergunta, imediatamente antes da melancia atingir o solo, qual é a sua energia cinética e qual é a sua velocidade? Ok, vamos ver aqui o seguinte. Nessa situação, né, eu quero saber o seguinte, na hora que a melancia está chegando aqui embaixo, ela tem
uma certa velocidade que eu quero saber qual é. Vamos fazer de vermelho aqui para diferenciar. Vamos avaliar agora essa situação do ponto de vista de energia. Se a energia, o objeto parte do repouso, a velocidade inicial sendo igual a zero, isso implica que a energia cinética num instante inicial, numa situação inicial, também é igual a zero. Certo? E lá em cima, como eu tenho uma certa altura, isso implica que aqui em cima, esse objeto ele tem uma certa energia potencial, que é igual ao trabalho da força-peso. Ok? Lá embaixo, depois que o objeto foi abandonado e está caindo, e essa melancia está chegando ao solo, eu estou chegando aqui no solo, na altura, posso dizer que eu estou considerando uma altura H igual a zero, isso implica que aqui eu já não tenho mais energia potencial. Mas, como ele tem uma certa velocidade, aqui embaixo eu vou ter uma energia cinética. Tá? Então, a gente pode aplicar o princípio de conservação de energia. E esse princípio de conservação de energia diz o seguinte: a energia, ela não pode ser criada nem destruída, certo? Ela apenas se transforma, eu vou transformar um tipo de energia no outro. Nessa situação, eu vou fazer tudo passo a passo, tá? Mas nessa situação, só para resumir, eu estou transformando energia potencial gravitacional em energia cinética, tá? E aí, a gente vai fazer isso pelo princípio da conservação de energia. Eu vou ter que a energia mecânica numa situação antes tem que ser igual à energia mecânica numa situação depois. Então, eu vou ter a energia cinética mais a energia potencial lá em cima. Na hora que eu estou abandonando essa melancia, tem que ser igual à energia cinética mais a energia potencial numa situação depois, que é a situação imediatamente antes da melancia atingir o solo. Mas a gente já discutiu que, como ele está saindo do repouso, a energia cinética é igual a zero. Como ele está chegando no chão, o nível mais baixo, que seria um H igual a zero, é uma situação onde eu tenho energia potencial igual a zero. Então, aqui nessa situação, houve uma conversão de energia potencial para energia cinética. Então, eu vou ter que a energia cinética, no momento que a melancia toca no solo, é igual à energia potencial. Então, essa energia cinética é igual à energia potencial de 864 joules. 864 joules. Agora, se eu quiser saber qual é a velocidade com que essa melancia chega no chão, aí eu substituo a equação da energia cinética. Então, massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 é igual a 864. A massa de 4,8 vezes velocidade ao quadrado dividido por 2 é igual a 864. Então, essa velocidade ao quadrado é igual a 864 dividido por 2,4 tirado raiz quadrada. Vou fazer logo direto, tá, pessoal? Vamos fazer logo direto? Então, aqui vai ser 864 dividido por 2,4 tirado raiz quadrada. Então, isso aqui vai dar aproximadamente
18,97. Então, posso arredondar isso aqui. Arredondado, né? Aproximado de 19 metros por segundo. 18,97. A gente pode aproximar isso de 19. Tá bom? E aí, na letra C, pergunta... Essas respostas da letra A e da letra B seriam muito diferentes se eu tivesse uma resistência do ar, se essa resistência do ar fosse significativa, seria diferente? Seria, tá? Porque a resistência do ar, pessoal, nada mais é do que uma força de atrito viscoso entre o fluido e o objeto, né? Nesse caso, o fluido é o ar, tá? Então, a gente teria, no momento de queda, né, quando esse objeto estivesse caindo, puxado pela força-peso, eu teria uma força de atrito apontando no sentido contrário. Então, essa força de atrito estaria realizando um trabalho negativo, pelo fato de estar no sentido contrário ao deslocamento. Então, enquanto a força-peso está realizando um trabalho positivo para arrastar, para trazer a massa para baixo, a força de atrito viscoso está desacelerando, né, de certa forma, essa melancia, tá? Então, está causando uma força de arrasto, né? Uma força de resistência do ar. Então, essa força de atrito, ela funcionaria como uma força dissipativa, né? Ela está retirando energia do meu sistema. Então, eu teria um sistema que não seria mais conservativo, porque eu teria um termo agora de menos a energia gasta, o trabalho realizado, né, pela força de atrito, né, menos o trabalho realizado pela força de atrito. Seria uma energia que seria retirada do sistema, né, ela não estaria sendo, a energia potencial não estaria sendo conservada, né, não estaria sendo convertida totalmente em energia cinética, porque eu ia perder um pouco de energia pelo trabalho da força de atrito. Certo? Ok? Turma, já ia esquecendo. Vamos fazer a chamada? A partir de agora, todo mundo escreve no chat presente para fazer a chamada. Eu explico já, tá, Pedro? Vamos só fazer esse procedimento aqui de chamada. Vamos lá, Pedro, rapidinho. Na letra A, ele pergunta o trabalho realizado pela força peso, tá? Eu estou realizando um deslocamento. Desde esse ponto, eu vou escrevendo aqui em cima, mesmo não tem problema não. Eu estou realizando um deslocamento que está saindo do ponto mais alto e esse objeto está se deslocando até o ponto mais baixo, tá? Então, ele realizou um deslocamento ΔY, que nessa situação aqui, só para ficar claro, esse deslocamento, ele é igual à altura do prédio, tá? A altura H do prédio de 18 metros, tá? Então, a melancia está caindo, realizando um deslocamento para baixo, tá bom? Como eu quero calcular o trabalho da força-peso, o peso e o deslocamento, tá? O peso e o deslocamento estão na mesma direção e no mesmo sentido.
Então, o ângulo entre eles é igual a zero, tá? E o cosseno de zero é igual a 1. Por isso que eu nem coloquei aqui, ó. Nem coloquei. Multiplicar por 1, tanto faz. Então, substituir a força-peso por massa vezes gravidade. E esse deslocamento ΔY eu estou chamando de H, que é a altura do prédio. Tá certo? Então, a massa de 4,8, gravidade de 10 e deslocamento de 18, tudo isso dá os 864 joules. Tá bom? Show, até aí tá tranquilo. É mais saber essa questão dessa força peso aí, a força cinética. Pronto, vamos lá. Aqui eu estou usando simplesmente o princípio de conservação de energia. A energia não se cria e nem se destrói, ela se transforma, tá? Então, num sistema conservativo, vamos explicar isso aqui rapidinho. Deixa eu tirar isso aqui que eu volto já já com essa explicação, tá bom? Num sistema conservativo, onde não existem forças dissipativas, não tem força de atrito, não tem resistência do ar, a energia mecânica antes é igual à energia mecânica depois. E a energia mecânica é o somatório da energia cinética mais a energia potencial. Então, eu vou pegar a energia mecânica no momento que a melancia está sendo abandonada e vou comparar essa energia com a energia no momento que ela está quase chegando no chão, para eu calcular quem é a sua velocidade e também calcular quem é a energia cinética. Ok? Ok. Nessa situação, né, devido a condições que o enunciado me determina, como ele está partindo do repouso, a velocidade lá em cima é igual a zero, então ela foi abandonada. Se a velocidade é zero e a energia cinética, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, se a velocidade é zero, então isso implica que a energia cinética também é igual a zero lá em cima. Certo? Então, por isso que eu cortei essa primeira energia cinética que está relacionada com a situação na situação antes, que é na hora que a melancia foi abandonada. Isso tem que ser igual à energia na situação depois. Só que na situação depois, eu estou considerando que a melancia está chegando no chão e eu posso dizer que esse nível de referência, esse chão, corresponde a uma altura igual a zero. Como a altura é igual a zero e a energia potencial é massa vezes gravidade vezes altura, né? Fazendo a altura igual a zero, eu tenho que a energia potencial também é igual a zero na hora que a melancia chega no chão. Então, eu também vou, numa situação depois, eu também vou cortar a energia potencial. Então, houve uma conservação de energia. Eu transformei um tipo de energia no outro. Ou seja, a energia potencial numa situação antes se igualou à energia cinética numa situação depois. Tá? Então, nessa situação, a energia cinética é igual à energia potencial. E a energia potencial é igual ao trabalho da força-peso. Tá? Então, poderia fazer o seguinte. A energia cinética é igual a... Fazer de outra cor aqui, só para ficar claro. A energia cinética é igual à energia potencial e a energia potencial é igual ao trabalho da força-peso, que é igual aos 864 joules, que foi o que eu calculei na letra A. Ok? Show, professor, melhorou isso. Então, agora, para calcular a velocidade, basta substituir na equação da energia cinética. E aí, eu fiz direto, né, esse cálculo, para a gente encontrar que ela chega lá embaixo com quase 19 metros. Professor, mas a velocidade é zero ali, né?
que ela tá em repouso. Mas se caso só imaginação, se tipo fosse uma pessoa jogando essa melancia, Pronto. Beleza. Vamos supor agora todo o seguinte, muda e muda bastante, tá? Vamos lá. Se ao invés de, vamos pegar aqui, se eu faço uma velocidade igual a, que eu sempre quero botar aceleração, mas tudo bem. Se eu faço velocidade igual a zero, isso implica que a energia cinética é igual a zero aqui em cima, certo? Se ao invés disso, eu faço um lançamento vertical para baixo, vamos ver o que é que muda. Nesse caso, né, a gente viu que eu tenho só a energia potencial se transformando em energia cinética, tá? Aqui eu tenho energia potencial se transformando em energia cinética. Se ao invés disso eu faço um lançamento para baixo, também é a mesma situação, tá? Uma altura H e eu tenho uma outra velocidade aqui embaixo, né? Vou chamar aqui de V1 e V2. O que que muda? Bora lá. A energia mecânica na situação antes tem que ser igual à energia mecânica na situação depois. Não posso mais zerar esse termo da energia cinética antes. Eu vou só considerar, por exemplo, que a energia potencial... Aí, quando você estava falando das duas, da força da energia Tá, mecânica vamos lá, e da energia peso, por favor. Repetindo. O fato da velocidade inicial não ser mais igual a zero, tá? Vou fazer com que essa velocidade seja diferente de zero, faz com que a energia cinética aqui em cima também seja diferente de zero. Então, nessa situação, eu não posso cortar esse termo, tá? Ele agora tem um certo valor. Então, nessa situação, eu tenho a transformação de dois tipos de energia, tanto a cinética e potencial na situação antes, isso tem que ser igual à energia cinética na situação depois. O que isso significa do ponto de vista físico? Que, além da velocidade que o objeto já tinha, ele ainda ganhou mais velocidade pelo fato de eu ter mais energia disponível, pelo fato de eu ter uma energia potencial diferente de zero também, tá? Então ele chegou lá embaixo com mais velocidade. Então nessa situação, a velocidade 2, que é a velocidade aqui embaixo, é maior do que a velocidade 1. Porque além da energia cinética que ele tinha, eu ainda transformei essa energia potencial para que eu aumentasse a velocidade. Certo? Então a diferença agora é que eu não posso cortar esse termo aqui. Ele não pode ser desconsiderado porque agora ele existe. Ele é diferente de zero. Ok? Ok, professor, show de bola. Essa é a diferença de abandonar para lançar. Tá bom? Ok, show. Entendido? Tá bom, pessoal. Então, eu acho que por hoje a gente pode encerrar por aqui, tá? Vocês têm o restante da lista para trabalhar, tá bom? No início da próxima aula, a gente pode tirar algumas dúvidas do restante desses exercícios que vocês vão resolver ao longo da semana, tá bom?
E aí, na próxima aula, a gente já muda de assunto para falar de impulso e quantidade de movimento. Ok? Show, professor. Ok. Eu vou encerrar a gravação agora.